Vamos falar de storage, TrueNAS, NAS, né? Storage de 100, 200, 300 terabytes. É sobre isso o vídeo. Vou trazer minha experiência com o TrueNAS. Foi um pedido lá do canal. A gente já usou o TrueNAS na empresa, já testamos com mais de 240 teras e é sobre isso o vídeo, storage de TrueNAS, tá bom? Meu nome é Josimar Machado, eu sou CEO de uma empresa de tecnologia, né? E engenheiro de infraestrutura, eu cuido, né, hands-on, né? Eu boto a mão na massa mesmo, eu cuido de infraestrutura no Brasil, nos Estados Unidos, eu entro SSH, código VI, sou mais um vibe coder aí também com IDEs, né? Que a galera, né, todo mundo somos todos vibe coders agora, então eu sou, resumindo, o CEO hands-on e eu dei minha carteirada para você entender quem está falando para você, que você não vai perder seu tempo aqui com papagaios digitais, ok? Bom, vamos lá. Perdão, meus vídeos não tem corte, no final e no começo, e aqui são só duas câmeras mesmo, tá? TrueNAS, o que aconteceu? Nós somos uma empresa de vídeo, que a gente tem plataforma de vídeo, pronto. Então a gente precisa de ter alta disponibilidade, backup, performance, redundância, tudo ao mesmo tempo. E em tempo real, não há muito tempo para as coisas. Então, nós criamos, igual eu fiz um vídeo falando do Ceph, né? História distribuído Ceph com S3 e tudo, vai estar em algum local aí desse vídeo para você ver. Nós testamos o Ceph e matamos o nosso Ceph, né? Vai lá para você entender o porquê, o porquê. E o TrueNAS, a gente teve uma experiência com o TrueNAS. Então, para eu funcionar o TrueNAS, eu fui tentar funcionar, primeiro, que eu sou open source first, né? Como eu sou uma empresa de baixo custo, eu sou bootstrap, trabalho com dinheiro próprio, então não tem dinheiro para ficar igual startup que recebe aporte e torra dinheiro como se não houvesse amanhã, né? Então eu sempre trabalho no osso ali, meu filho. O negócio é agarrado, é difícil. Então, pronto. Aí, vamos testar o TrueNAS. Chegou um profissional na empresa, que ó, tem o TrueNAS, muito bom, a gente usa em tal empresa e tal, não sei o que, parará. Eu sou curioso, vamos testar. Funcionou bem? Funciona, a gente tantos tera lá e tal, parará, parará. Falei, ó, ok. Que ele é algum hardware proprietário? Igual você tá vendo aqui, ó. Existe muito NAS, né, para hospedagem, para storage, que são proprietários. HP, sei lá mais o que, um monte. E eu de cara, não, se fosse proprietário eu tava fora. Porque eu não compro storage, nada proprietário. Porque, cara, você fica vinculado à tecnologia da empresa. Qualquer um que for. Nós, Jasmar, mas você tá falando. Cara, não é que eu tô falando mal ou bem, eu tô falando do meu modelo de negócio. Eu não compro hardware no qual tem software proprietário. Caralho, eu tenho um iPhone. Contraditório, não? Mas no iPhone tem lá a minha defesa, né? Mas nesse caso aqui, para hospedar vídeo de cliente e tudo. Por quê? Eu preciso ter controle sobre as coisas. Controle para TAN, sistema operacional, para performance, para tudo. Se eu não tiver, para mim não serve. Né? E eu conheço engenharia das coisas, né? Eu monto servidores dedicados na mão, eu vou lá e desmonto, monto e organizo, né? Então, eu sei como que as coisas funcionam. Para mim não faz sentido nenhum hardware proprietário para o meu negócio. Você quer colocar na sua casa, colocar um esquema de filme seu aí, colocar filme nem precisa mais, né? Os streamers, mas seu acervo, pessoal de produtora, né? Que tem um volume de vídeo absurdo, assim, de material produzido, né? Gravações, grandes acervos, né? Seja de fotos ou vídeos locais. Aí, se você quiser, tudo bem, é seu. Né? Mas primeiro que eu não recomendo de jeito nenhum, sabe? Usar coisa proprietária eu não usaria. Nem em casa, se eu fosse ter um acervo de vídeo meu, tá? Pronto. Segundo, saímos dele. Aí eu perguntei, não é não. Ele é open source, tem a versão community lá que você pode usar, instalar, desinstalar e instalar em qualquer hardware. Ah, então eu posso comprar um storage, né? Um servidor storage lá com 10, 12 HDs, 20 HDs, 40 HDs, e se por acaso não der certo, eu uso para outra coisa. Pode. Falei, não, legal, então dá pra gente testar. Ok. Então eu comprei 2 storages HP. Né? Cada storage desse era storage, eu estava testando storage para backup, para o que a gente chama do o glacial, né? Porque a gente tem tiers de storage. Quando a gente trabalha com storage nesse tipo de nível, a gente tem o storage hot, que é o NVMe, que é o quente. Então, quando um vídeo está tendo muita procura, eu jogo ele no NVMe.
O sistema identifica tal e fala, ó, copia esse cara para os NVMe para distribuir no CDN, copia no POP de Miami, dos Estados Unidos, né? Copia para o Brasil, tá na Europa, se tiver CDN, ó, tem muita saída. Então a gente tem throughput pela Europa por um CDN externo, isso é automático, né? Deploy contínuo, observabilidade, enfim. Infraestrutura pesada. Aí, beleza. Eu vou lá e tenho o SSD padrão, né? Quando a gente fala padrão, gente, é porque quando SSD comum, vírgula, né? Mas quando a gente está em data center, a gente usa Enterprise. Por quê? Porque o disco comum que você tem, ele não é feito, e eu já testei, eu sou teimoso, já testei. Né? Eu já quebrei a cara com isso. O disco comum não é feito para suportar rodar em alta rotação 24 horas por dia. O Enterprise é feito para isso. Aguenta grandes temperaturas, etc. Então eu já peguei HD SSD, HD comum e tal, e botei no data center para testar. Putz, a durabilidade assim, pouquíssimos meses de duração. Não vale a pena. Eu gasto mais do que o Enterprise colocando o comum. Então tem que ser o Enterprise. Feito para isso, né? Eu sou baixo custo, eu tinha que testar. Mas tá bom. Então, a gente trabalha com NVMe Enterprise, que são os tiers. NVMe Enterprise, SSD Enterprise, HDs mecânicos Enterprise também, para poder arquivos que não tem tanta demanda e leitura. E os grandes data centers, a galera que tem, sabe aquele storage glacial? Não sei se você sabe, mas aquilo é fita. Os caras escrevem em fita, pega as fitas e guarda. Por isso que para você pegar restaurar o backup, é 2 dias, 3 dias. Tem que pegar a fita, colocar de volta para você poder fazer o retrieve dos arquivos. Olha que loucura. Nós estamos em 2026. Porque é barato, cara. A fita é barato. 100 tera de fita é baratíssimo, né? Então, e não precisa ficar nada ligado, né? Você gravou, guardou. É um backupzão top de fita. Se você quiser aqui, ó, dica de backup do vídeo. Você pode alugar ou pegar com um amigo um gravador em fita DAT, você vai lá, grava os arquivos e guarda em 2, acabou, você vai ter pro resto da vida. Não vai sair dali, meu amigo. Não vai. É um backup interessante, não precisa pagar para ninguém, tá? Mas é assim que funciona. Esses são os tiers que a gente usa no mercado. Então, nesse caso, eu usei o HD comum. Não era nem fita, nem SSD. Tem storage de SSD, que cabe 40 SSD de uma vez num storage só. Quando eu falo storage, gente, é o servidor dedicado, né? E a gente trabalha com unidades de altura. Então, a gente tem servidor de 1U, que é uma altura, equivale mais ou menos isso aqui. 2 Us, 4 Us. Então, é o tamanho que ele vai ocupar dentro do negócio desse aqui. Isso aqui é um rack de data center, tá? Esse aqui não é o de 44 unidades. Em geral, no data center a gente tem rack para 44 unidades. Mas tem vários, meio rack, full rack, enfim, tem várias coisas. Mas, então você pode ter lá um servidor que ocupa uma unidadezinha só ou 4 unidades. Para HD grande, HD pequeno, SSD, NVMe. Então tem toda a arquitetura desse negócio. Então eu comprei 2 servidores HP que cabiam 12 HDs cada um. Eu coloquei... primeira coisa, eu tentei reaproveitar alguns HDs. Já quebrei a cara. Eu vou colocar... Tinha uns HD parados lá de 8 TB, outro de 10, de 18. Não pode. Na hora que você vai montar o Z-Pool lá, né, porque ele usa ZFS, ele vai colocar tudo igual, os HDs, vai nivelar por baixo. Se você tem todos os HDs de 18 TB e de repente você tem um HDzinho de 6 TB, vai contabilizar todos os 6 TB. Já fiquei contrariado. Senão tem que criar outra Z-Pool e tal. Eu já fiquei contrariado. Falei, não, mas aí agora já... Porque, né? Não, tá bom. Então vamos comprar os HD tudo igualzinho. Compra lá 12 HD do lado, 12 HD do outro. Por quê? Você precisa de redundância, backup, no mínimo. Redundância e um terceiro para backup. No mínimo. Isso é o mínimo. Mas, Josimar, por quê? Assiste o vídeo, você vai entender. Aí eu tenho 2. Desses 2, eu tenho que entender e usar a magia do... Gente, ZFS é um negócio fantástico. Pessoal, o que é ZFS, Josimar? Você já viu falar de EXT3? EXT4? Pois é, a gente tem o ZFS. Troço fantástico, assim. Fantástico o ZFS. Vou colocar até o ZFS no título desse vídeo também, que chama a galera, né? TrueNAS e o ZFS. Beleza, maravilhoso. Assim, cara, o ZFS você consegue colocar... Sabe aquele RAID? Né? Que
ele é super seguro no boot, não vai corromper. Por exemplo, você tem um RAID, né? E aí vai dar o boot. Um HD queimou do RAID. Cara, você pode desgrudar o HD, o SSD, o NVMe na lata. Se tiver dual boot, ele dá o boot normal, assim, sem problema nenhum. E você pode fazer o R5, depois gruda o outro, ele sozinho joga pro novo ali. Cara, o ZFS é fantástico. E ele usa muita memória, tem inicialmente uma performance muito boa, sabe? Guardadas, não são todos os cenários, que ele é muito bom, muito indicado, mas eu sou fã do ZFS. Ele é um negócio muito bacana, assim, muito bom. Beleza. Aí a gente tem que usar ali pelo menos um ZFS 3, né? Com 12, para deixar. O que é o ZFS 3? Quando você vai deixar 3 discos ali de stand-by ou 2 FS2 para poder, quando um disco queimar, não estourar a pool inteira. Pool, gente, é onde você recebe os arquivos. Então você tem 12 tera, você tem 12 discos, vamos fazer uma conta aqui, 12 discos de 10 tera, vamos supor. Nem é, porque se você compra disco de 12, na realidade ele tem 10.9, né? Mas vamos supor que a gente tivesse disco de exatamente 10 tera. Então você compra 12 discos de 10 tera, você tem 120 teras para usar, certo? Não, não tem. Ah, vamos falar dos 12. Você compra 12 discos de 12 tera, você tem, né? Você vai ter só 120 para usar, porque dá 10 ponto um pouquinho. Beleza. Então você já perdeu ali 20%, 18% mais ou menos que se perde, né, do marketing da empresa de 12 tera, que nunca é 12. Beleza. Aí desses, 2 discos você tem que deixar pro ZPool 2, ou pro ZPool, pra pool lá do TrueNAS, 2 ou 3. Né? Você pode ter o Z2 ou o Z3. 3 são 3 discos e 2 são 2 discos. Significa que você perdeu mais 2. Então, de 12, né, dos quais você já perdeu 18%, você vai poder usar 10. Ó, então, a gente já vai poder usar só 10. Beleza. Ali eu tenho uma perca ainda dos FS de 3,8%. Enfim, não vou entrar em muito detalhe técnico, senão o vídeo vai ficar longo e chato e você não vai entender nada. Se você quiser aprender tudo nessa, vai ter que estudar. Né? Mas é só para você entender caso de uso. Tá? No final das contas, eu ali usando a paridade 3 para poder nessa pool, né, para funcionar direitinho, a gente teve de área útil mais ou menos 70 tera. Então eu comprei. Por quê? Porque veja só. Se eu construo uma pool sem paridade nenhuma, de 100 tera, e eu perder 100 tera de uma vez, você tem ideia de quanto tempo gasta para sincronizar o outro servidor de redundância, né, com o de backup ou ressincronizar de volta? 100 tera? Pausa o vídeo, vai no seu cloud e fala que eu preciso sincronizar 100 tera em rede local de HD mecânico. Quanto tempo gasta para sincronizar? Ela vai te responder. Você vai entender que não dá para você contar com isso. Então você não pode jamais perder uma pool de 100 teras. Você tem que ter HD lá suficiente para a pool fazer o R... Ah, meu HD queimou. Ela tira da pool, começa a fazer o R-Sync dela, né? A sincronização para o novo HD. Quando está fazendo essa sincronização, já fica tudo lento. Porque um HD de 10 tera, ele acabou de tirar da pool um HD de 10 tera que ele identificou que está falho. Genial. Mas agora ele tem que colocar arquivos no outro HD e balancear o negócio. Imagina, 10 tera. Para o vídeo, pergunta quanto tempo gasta para sincronizar 10 tera de HD mecânico. Você vai entender. Gasta muito tempo para sincronizar 10 tera. Então, nisso, a performance desse cara já vai lá embaixo. Como é que você recebe mais arquivos nessa pool que agora está fazendo a recuperação dela, sincronizando? Já fica lento. Você já tem que direcionar todo o tráfego para o backup. E não pode receber mais arquivo. Você tem que receber em outro lugar. Outro parzinho. Né? Pronto. Ah, Josimar. Então, isso pode gastar uma semana, um mês para sincronizar. Dependendo da quantidade do volume. Olha que loucura que a gente está falando. E você só está aqui agora mantendo os arquivos de leitura em um só. E se esse aqui der pau também, no meio do caminho? Como assim? Aí, gente, as maldades de quem trabalha no negócio há muitos anos. Quando a gente compra peça e HD, elas têm duração de vida útil, certo? Ah, o HD vai queimar depois da garantia 1 ano? Em geral, não. Mas uma dica que eu dou para quem for montar a TrueNAS em casa, que fizer sentido, porque o TrueNAS faz sentido para alguns mercados, tá? E for montar o parzinho, né? Não compra HD na mesma data, da mesma marca, do mesmo modelo, do mesmo lote. Para quando eles queimarem, você ter margem de manobra. Porque se queima 2, 3 ao mesmo tempo,
mesmo lote, mesma marca, mesma fábrica, mesma fabricação, mesmo tudo, você está no pau da goiaba. Então você tem que ter esse cuidado. Olha que doido. Isso é maldade de infraestrutura. Que dia que você vai ver alguém falando disso? Beleza? Isso a gente teve que a gente sofreu na pele. A gente adquiriu essa maldade, essa experiência ao longo dos anos. Beleza? Pronto. Aí esse cara tá ressincronizando entre ele mesmo, e aí você joga o tráfego para cá de leitura. Não dá para jogar tráfego de escrita. Né? Por quê? Aí vem outro problema do TrueNAS. A sincronização dele não é ativo-ativo, não é igual um S3. Né? Quando você joga arquivo aqui, nesse TrueNAS primário, ele faz snapshot. Então, eu faço snapshot de 1 em 1 minuto. Não é imediato. Não é imediato o negócio. Então ele cria um snapshot e move para o outro. Beleza? Aí você tem duas formas. Você pode mover com SSH normal, né? Tem toda a criptografia lá e gasta CPU pra caramba. Ou você pode usar o Netcat. Em geral, quando a gente tem esses parzinhos, essas coisas, a gente usa rede local. O Netcat é um protocolo extremamente inseguro. Ele é totalmente seguro, não tem tratamento nenhum. Mas ele é extremamente rápido. Para usar em rede local é maravilhoso. Só que você não está limitado ao Netcat. Aí vem outra coisa. O seu TrueNAS usa placa de 1 GB ou de 10? Para um TrueNAS com 12 HD de 10 TB, você precisa ter plaquinha de 10, senão nem começa a sincronizar. Nem começa a brincadeira. Beleza? Porque senão você vai ficar vinculado em 100 MB. 100 MB você não faz nada. Aí você vai usar o Netcat. O Netcat usa o top do que a rede permite. Você joga para lá. Beleza. Qual que é o limite de escrita do outro disco? O limite de escrita dele é 50 MB. 60 MB, 70 MB, que é disco, eu estou falando de HD mecânico comum. Então você... E o limite de leitura? Não, leitura aqui é 150 MB. 180 MB. Legal. Então ele tem 150 de leitura e 50 de escrita. O que acontece quando você usa um modo turbo igual o SSH, mas o Netcat para fazer cópia? Você não estoura a leitura desse cara, você vai ler ele aqui em 150, mas rapidinho vai estabilizar, por quê? Porque na outra ponta a escrita só aceita 50. Então a escrita desse cara só aceitou 50. Então fica em 50, 50. Só que quando você estoura a escrita de um disco, o que acontece com a pool inteira? A performance. A performance vai lá embaixo. E aí não dá pra você fazer. Entendeu? Então, pensa, você com HD queimado, precisando fazer R-Sync, e agora recebendo o disco aqui para poder mandar para cá. Não dá. Você tem que jogar o tráfego para outro lugar. Né? Outra coisa, é isso aí, sobre a sincronização em tempo real. Não é uma sincronização em tempo real. Não dá. De novo, para eu usar. O meu cliente mandar vídeo para um TrueNAS, desse vídeo sincronizar no outro e no backup. Não dá. E terceiro, eu preciso ter um terceiro de backup. Porque eu tenho pools muito grandes, essas pools, elas ocupam muito espaço, demora muito tempo sincronizar, isso é inadmissível. Né? E aí, por que é inadmissível? Porque eu tenho que ter 3 cópias. Por que eu tenho que ter 3 cópias? Porque eu não posso perder vídeo cliente. E 3 cópias vai fazer eu ter 360 terabytes investidos para usar apenas 70 na prática. Então, para mim, o TrueNAS não faz sentido. Josimar, vou usar os FS, uma pool por disco. Nossa, é trampo. Você perde a essência do negócio. Foi uma ideia que passou na nossa cabeça. Você perde a essência do negócio. Não dá. Então, Josimar, para o meu negócio, o TrueNAS não funciona. Para você, o TrueNAS funciona? Depende. Você está usando para backup? Tranquilo. Se você tem em local confiável que você precisa, tranquilo. Não, eu estou usando para o meu backup principal. Legal. É uma pool pequena, 10 tera e tal, uma semaninha para sincronizar, uma semaninha e pouco? Ó lá, mas ok. Passou de 10 tera, você precisa de um segundo. Né? Podemos ainda, não, Josimar, mas aí eu vou usar uma pool de 2 disquinhos de 10 tera e aí você pode configurar o spare, que a gente fala. O que é o spare? É o disco de reserva. Então você pode ter um servidor onde, que a gente tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 HDs. Beleza? Não proprietário. Aí você configura o Z3, Z2, ele deixa 2 de reserva aqui e você deixa 1 de spare. Então você tem ali uma segurança que se o HD queimar no fim de semana, ele vai fazer o R-Sync e você ainda tem um HD reserva de spare. Então você que faz um backup interno, você precisa fazer isso.
ter o Z2 pelo menos e ter um HD de spare, comprados em locais diferentes, marcas diferentes, né? Lotes diferentes, se você gosta da marca que você usa, lotes diferentes pelo menos, porque para tentar, né, fazer com que o dia que esses HD queimar, esquema em dia diferente, para não te pegar com as calças na mão nas suas férias, beleza? Colocar isso em tempo real para cliente não dá, porque aí você precisa duplicar, triplicar isso que eu estou falando. Não dá, mas para você usar local, sua agência de vídeo, sua produtora, etc., faz sentido. Faz bastante sentido. Desde que você tenha um plano de infraestrutura e rollback, coisa que o nosso amigo Abacate Pay não teve, e é um vídeo que eu vou fazer depois, né, do estrago que aconteceu por falta de provisionamento de infraestrutura, né, e eles foram muito honestos, muito transparentes, foi muito legal. Mas, o que você está falando? Beleza, você vai lá e monta, tá tudo funcionando, né? Beleza. Placa-mãe queimou. E agora? Você recupera as suas pools? Você recupera o sistema operacional? Você tem o boot com a mesma montagem que você estava ali, o FSTab? Tá entendendo? O buraco é mais embaixo. Então você tem que testar o rollback. Como você testa rollback? Né? Monta o pool, monta a pool, desliga tudo, desconecta tudo, muda tudo, né? Troca a placa-mãe e sobe outra pool, por exemplo. Ou formata tudo e sobe de novo, sem perder dado. Mas formatar? Formatar não dá sem perder dado, de fato. Né? Mas desmonta a pool e monta de novo sem perder dado. Né? Troca a placa-mãe, troca os discos para outro servidor. Ah, mas eu vou ter que comprar 2 para você testar. Pelo menos você vai ter. Você precisa de equipamento para você testar e saber o que você está fazendo. Se você quer aprender infraestrutura, nesse nível que eu estou falando, disco, redundância, tá entendendo o nível que a gente está conversando? Aqui é um nível que ninguém fala no país. Eu vou fazer uma imersão presencial em São Paulo de 3 dias. Infraestrutura densa, envolvendo storage. Óbvio, a base de tudo é storage. Uso de memória, kernel, TAN, alta disponibilidade, compra de servidor, data center, bloco de IP, homologação com bloco de IP, construção de data center. Como assim? Cara, eu vou te mostrar até que ponto vale a pena você alugar servidor, alugar VPN, alugar VPS, alugar, comprar o seu, colocar no data center. Ah, então é só para time de infraestrutura. Não, nós vamos subir o negócio, pipeline, inteligência artificial com pipeline, observabilidade, Docker, virtualização. Nunca ninguém fez uma imersão de infraestrutura do nível que eu vou fazer em São Paulo. São 3 dias, vou deixar aqui embaixo o link para você se cadastrar. Josimar, você vai fazer uma live de lançamento para explicar A, B, C, D. Não, não vou fazer nenhum tipo de live de lançamento. Vai custar entre 15 e 20 mil reais, eu só vou fazer uma live explicando a data, o local em São Paulo. Esse valor vai variar um pouquinho, só para a gente ter noção do tempo do local que vai ser, entre 15 e 20, porque tem local em São Paulo que é mais caro, tem local que é mais barato, né? Então a gente vai poder organizar tudo isso de uma forma bacana, confortável e entrando a quantidade de pessoas mínima que vale a pena pra gente, a gente vai fazer. Se não entrar, a gente só não vai fazer. Recomendo fazer. Para quem que é? Para quem é dono de empresa, que gasta muito dinheiro com nuvem, quer entender como funciona, os riscos e custos disso. Para quem é técnico e quer entender de infraestrutura, porque agora, na era da inteligência artificial, eu tenho absoluta certeza que infraestrutura é o segmento top para você poder investir, tá? Dev, talvez não muito, a não ser que o dev queira ir para infraestrutura, queira entender esse negócio, porque eu entendo que é um investimento, mas, não, eu sou dev e quero virar consultor de infraestrutura. Com isso que eu vou te ensinar lá, você consegue claramente ajudar pessoas a montar uma infraestrutura confiável, bacana e resiliente para subir qualquer coisa em ambiente. Para você ter a sua Amazon, tá bom? Em um ambiente de produção. Ok? Lógico, guardadas as proporções, né? Mini. Porque o que eu utilizo hoje são estratégias e técnicas e tecnologias que a Amazon usa, que os grandes players usam. Tá bom? Então, espero que isso faça sentido para você. Espero que você tenha entendido o vídeo, stories. Um abraço. E sabe onde quero te ver? Quero te ver lá em São Paulo. Tchau, tchau.